Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou especialista em militarismo, defesa e segurança desde o ano de 2001, portanto lá se vão 23, 24 anos de estudos nessa área. Tenho vários livros publicados sobre o tema, livros e artigos, e inclusive este que eu estou lançando, ainda a tutela militar, as desrelações civis no governo Bolsonaro e Lula 3 de 2019 a 2023. Então, este livro, pela editora Vez e Voz. Então, este livro aqui fala sobre o tema que ainda pegando como referência aquele livro antigo da Maria Hermínia, com o João Quartim de Moraes, tutela militar, né? Então, estou falando agora ainda a tutela militar, ainda existe uma tutela militar, principalmente depois do governo Temer e Bolsonaro, sobre os civis. Em relação a isto, eu estou gravando esse vídeo para fazer uma análise ou para apresentar as minhas impressões em relação a um vídeo que a Marinha do Brasil publicou nesses últimos dias, que é um vídeo onde a Marinha do Brasil coloca momentos do treinamento dos seus marinheiros e faz uma comparação com civis. Por exemplo, quando os marinheiros estão nadando, né, sei lá, em mar aberto, né, e mostra as pessoas na praia, quando lá os marinheiros estão se sacrificando, as pessoas estão tomando uma cervejinha no bar, quando os marinheiros estão na lama, né? Os civis estão em um momento muito diferente, um momento prazeroso, gostoso, um momento... E a partir desse vídeo, então, a Marinha procura dizer, olha, a vida do marinheiro é uma vida sacrificada, é uma vida que o treinamento exige, o cotidiano exige muito, e vocês acham que nós, que somos os privilegiados, né? E ao final a marinheira diz assim, quer privilégios? Vem para a Marinha. Então, esta peça, este vídeo, claro, ele se contrapõe aos cortes, sobretudo na aposentadoria militar, proposto agora pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta do ministro é a aposentadoria de 55 anos, e então houve um rechaço em relação a isto. É preciso dizer que o cidadão comum, o cidadão civil, né? Não comum, o cidadão civil, as mulheres se aposentam com 65 anos depois de mais de 30 anos de contribuição. E os homens vão se aposentar entre 70 e 75 anos aproximadamente. Então, e o militar se aposenta com 50, 50 e poucos anos. Há uma disparidade, né, muito grande entre a aposentadoria militar e a aposentadoria civil. Mas não é só isso. O vídeo também, ele tem um caráter divisionista, né? Ele divide a sociedade entre os militares que se sacrificam,
os militares que estão fazendo treinamentos duríssimos, muitas vezes cruéis, os militares que estão de prontidão, contra os civis, que são privilegiados, que gozam de suas férias, que gozam momentos de prazer, momentos de frugalidade. É uma visão completamente distorcida do que é o Brasil e do que são os brasileiros, não somente porque retrata a vida, certamente, de uma camada privilegiada de brasileiros, né? Que tem direito às férias, à viagem, ao chopinho no bar, mas também cabe questionar, os marinheiros não fazem isso, né? Não tomam chopinho no bar, os marinheiros não saem de férias, né? Os marinheiros não surfam, não existe nenhum marinheiro que surfe. Então, me parece que é uma peça muito divisionista. E o mais interessante é que a Marinha, ela detrata quem ela jurou defender. Ou seja, e também quem banca a Marinha, quem sustenta a Marinha, esse conjunto de vagabundos que são cidadãos civis, do qual a Marinha indiretamente chama de vagabundos, de ociosos, né? Esses ociosos, esses vagabundos que sustentam a Marinha do Brasil. É interessante porque a Marinha no vídeo não reconhece isso de alguma forma. Ela se considera algo que está completamente fora da sociedade brasileira, né? Ou seja, é como se a Marinha fosse uma instituição em si, onde ela tivesse os seus recursos, ela fosse autônoma, fosse independente, né, financeiramente. Mas só que não é. A Marinha é custeada por aqueles que a Marinha detratou nesse vídeo. E é interessante porque a Marinha mostra um desprezo por essa parcela de civis que são retratados no vídeo, mas são esses civis que ela prometeu defender em caso da eventualidade de uma guerra. Então o vídeo, de alguma forma, mostra um desprezo da Marinha por esses civis, do qual ela considera vagabundo. E aí cabe a pergunta, num caso de guerra, a Marinha iria defender esses ociosos, esses preguiçosos, esses vagabundos, essa gente que vive de maneira tão frugal, né? Essa sociedade de privilegiados? Cabe essa pergunta, que é uma coisa bem lógica, né? Então, de alguma forma, nesse vídeo, a Marinha se contrapõe à sociedade, ao conjunto da sociedade, né? E é tão terrível porque ela não se considera parte dessa sociedade. Ela considera que os marinheiros estão fora, completamente fora. A razão de ser e existir da Marinha é a defesa dos cidadãos, e não o contrário. É como na universidade. Na universidade, o conjunto dos professores não são a classe em si. Se não tiver alunos, se nós não tivermos alunos matriculados, tudo bem que nós nos dedicamos à pesquisa e à extensão também. Mas se nós não tivermos alunos matriculados, qual a razão da universidade existir se ela não atende a população, o jovem que ingressa na universidade para desenvolver estudos, né, a partir de aulas, a partir de pesquisa, a partir de extensão? Qual o sentido? Porque a classe dos professores não é uma classe em si, né? Nós
somos mantidos pelo contribuinte, por aquele estudante que ingressa na universidade. Então, a Marinha, ela tem uma finalidade, uma função pública também, tá? Que é a defesa em eventualidade de uma guerra, né? Claro, é o sacrifício, é a vida que você coloca, mas, sinceramente, eu fiquei um pouco preocupado ao ser demonstrado ali total desprezo pela sociedade civil, onde a Marinha se coloca como os virtuosos, como aqueles capazes de fazer sacrifícios, mas com um fim em si mesmo. A Marinha basta-se para a Marinha. E como eu já disse, é como se os marinheiros também vivessem apenas na caserna, não fosse parte do conjunto dessa sociedade retratada neste vídeo. É interessante, tá bom? É uma reflexão apenas e algumas impressões sobre isto.